Em uma escola, os alunos utilizam de um sistema tecnologicamente avançado para estudos através de uma conexão neural, e um garoto chamado Harita Haruyuki se tranca no banheiro para aliviar o bullying recém-sofrido e faz uma conexão direta, onde vários estudantes se reuniam através da realidade aumentada. Nessa realidade, Haru tem a aparência de um porco e observa de longe a Preta de Neve, que é a garota que ele tanto admira. Ele corre até uma sala e se desafia mais uma vez para bater seu recorde, se movendo em alta velocidade e pensando se ainda precisam de um mundo real, já que para ele o virtual é o suficiente. Haru busca ser mais rápido, mas acaba errando e é game over, parando no level 152. Uma garota aparece, o repreendendo e o manda deslogar, mas Haru rejeita e por isso é golpeado por sua amiga no mundo real chamada Shiuri. Ela viu ele sofrendo bullying mais cedo e o questiona do porquê ele não denunciar os e-mails e tenta aliviá-lo com comida, mas ele sai irritado. Haru se conecta novamente e nota que uma pessoa ultrapassou sua classificação e isso o deixa frustrado, mas a Preta de Neve que estava no local o convida para vê-la no salão da escola. Ele vai e é enojado pelas pessoas do local, mas a garota que é vice-presidente do conselho o chama e os dois fazem uma conexão privada para se comunicar mentalmente. Ela transfere um aplicativo para sua conexão neural e ele aceita. O nome do programa é Brain Burst e o Haru o instala, mas nesse instante os valentões aparecem e a garota mente sobre Haru ter falado mal de um dos valentões que fica irritado e parte para atacá-lo. A garota diz um pronunciamento e Haru repete. O tempo para e esse é o mundo acelerado, onde existe diversos aceleradores, mas esse mundo são imagens 3D reconstruídas pelas câmeras do salão, tendo uma taxa de aceleração de 1000 vezes, ou seja, ele percebe 16 minutos à frente. Mesmo podendo se esquivar do golpe, ela fala para ele recebê-lo para conseguirem punir o valentão. Os dois desaceleram e tudo acontece como planejado. Haru volta para casa com Shiori e no caminho se encontram com Takumo, que fala sobre a marmita e Haru lembra do que fez e vai na frente perturbado. No dia seguinte, Haru acorda de um sonho estranho e ao pisar próximo da sua escola, é acelerado e ao se ver, nota que está completamente diferente. No entanto, ele tinha sido desafiado para um duelo e alguns outros aceleradores o observava de longe. Haru tenta fugir de um ataque da moto, mas não teve chance alguma. Ele conta o ocorrido para a Preta de Neve e ela explica que o Brain Burst é um jogo de luta multijogador em uma realidade aumentada. Os dois aceleram novamente e Haru nota a lista de pessoas do local que estão conectadas à rede, e o nome de aceleradora da presidente é Lotus Negra. Ele a desafia para um duelo como demonstração e Haru se transforma novamente no Corvo Prateado, que é seu avatar de combate. E quem criou esse avatar foi ele mesmo, através do sonho que teve e gravando no subconsciente seus medos e ambições. Na luta de Haru, ele perdeu alguns pontos de aceleração, que são usados a cada vez que acelera, e a única forma de conseguir mais é lutando e vencendo. E caso perca todos os pontos, o usuário nunca mais poderá usar o Brain Burst. A Lotus Negra pergunta o que ele fará, já que pode desistir e voltar ao mundo real, mas Haru queria retribuir o favor, mesmo não sendo digno de conversar com ela por ser feio, mas ele estava grato por ter sido salvo por ela, que estendia sua mão como forma de confissão. Os dois se desconectam e uma garota pergunta a relação entre eles, e a presidente fala que ela se confessou, mas que foi rejeitada e isso impacta todos. Ao sair da escola, eles se conectam globalmente e Haru vai preparado para enfrentar novamente seu oponente. Ele espera, e assim que ele aparece, Haru salta e o derruba da moto, e logo Haru vai até o alto de um prédio. O motoqueiro sobe com sua moto pelas paredes e fala que chegou no nível 2 com a luta anterior que tiveram. Haru corre sendo perseguido e lembrando das instruções que a Lotus lhe deu e que a cor cinza é rara. Haru é atingido e perde ainda mais HP, mas rapidamente pensa e utiliza sua habilidade, só que não acabou muito bem. Haru se frustra e acha seu avatar fraco, mas ao longe ele avista Lotus. Haru se levanta novamente e começa a planejar algo, e ao ficar cara a cara com o motoqueiro, ele se esquiva e segura a moto, enquanto é arrastado, mas aos poucos o seu HP ia diminuindo. Haru acha o momento exato e levanta a roda de trás da moto, deixando o motoqueiro imobilizado e usa novamente sua habilidade de cabeçada e o derrota. Ele retorna e a Lotus elogia pela vitória, além de ter recebido pontos extras e pensa em celebrar, mas Shiori aparece tirando satisfação com a presidente por fazer Haru passar vergonha, e o clima acaba ficando tenso e os dois saem juntos, mas Lotus a provocou, pois algo a preocupa em relação a Shiori. Os dois vão até um café e conversam sobre os jogadores de nível 7 e 8 serem como líderes de legião, e o mundo acelerado está dividido em 6 legiões, tendo um líder em cada uma delas. Desde o lançamento do Brain Burst, ninguém atingiu o nível 10 por causa das regras, onde são 5 vitórias contra jogadores de nível 9, e em caso de derrota todos os pontos serão perdidos, forçando assim a desinstalação do programa, além de que para uma pessoa ser um acelerador, ela tem que ter usado a conexão cerebral desde o nascimento. Lotus já traiu e tentou desafiar os reis de cor pura com sua identidade antiga, de Rei Negro, mas ela derrotou o Rei Vermelho e logo começou uma luta intensa contra os outros reis, mas sem sucesso ela acabou desconectando, e esse seu ato foi para que pudesse atingir o nível 10 e assim conseguisse se encontrar com o desenvolvedor do jogo e descobrir tudo por trás dele. Há 2 meses atrás, Lotus foi desafiada na rede da escola, e por descuido utilizou de seu avatar dessa rede e acabou sendo descoberta, mas
mas desde esse dia ela ainda não foi confrontada no mundo real. Lotus tentou procurar essa pessoa, mas não a encontrou, supondo então que seja um hacker ou alguém ligado ao desenvolvedor. E essa pessoa tem o nome de Estacaciano no nível 4, e Haru irá observá-lo. Lotus envia um arquivo de pessoas suspeitas e uma delas é Shiori. Haru decide investigar e pede para se conectar com ela. Os dois entram no quarto e fazem a conexão. Haru se desculpa por antes e ao mesmo tempo observa alguns arquivos. Shiori fala que estava com medo de Haru se afastar dela e ele comenta sobre o namorado dela, que é o Takumo, mas Shiori estava com ciúmes por ter visto Haru junto de Lotus. Haru continuava olhando os arquivos, mas não via nada de suspeito, até que o programa acaba sendo invadido. Shiori fala para que Haru pelo menos se torne namorado de Lotus, e nisso ele finaliza a investigação, mas logo após isso ele foi arrastado para um sonho peculiar, por ter se conectado com sua amiga. No caminho para a escola, Haru se encontra com Lotus, que se desculpa por sugerir que ele fizesse a conexão, mas ao saber que ele fez, ela fica completamente enciumada. Na escola, Haru é entrevistado por algumas garotas de jornalismo que o questionava sobre estar saindo em encontros com Lotus, e nisso elas conseguem algumas informações e fazem Haru perceber que Lotus gosta dele, mas ele não queria aceitar que isso fosse verdade. Os dois marcam de ir embora juntos, e ela se desculpa pelo que aconteceu de manhã. Haru fala o que descobriu, mas por segurança, iriam conversar através da conexão, e Haru fala que a conexão cerebral da Shiori está com vírus, e o inimigo obteve controle, mas isso tudo era desconhecido até mesmo para Lotus. Haru na verdade estava irritado e fala que ela poderia descartá-lo quando quisesse. Lotus tenta se desculpar, mas Haru agia como um peão dela, só que isso a deixa irritada e o dá um tapa, mas nesse instante um carro desgovernado vinha na direção deles, e rapidamente aceleram. Haru nota que o motorista é o Araya, que estava com rancor. Lotus se desculpa pela situação que causou, mas não deixará Haru se machucar, até porque ela ainda não havia contado sobre o último e maior poder do Brain Burst, que requer ter o nível 9, além de consumir 99% dos pontos, e que a sua pontuação máxima do jogo, onde Haru era o recordista, ela só conseguiu através da aceleração para chamar a atenção dele, já que ele é o mais rápido de todos. Haru se levanta por não ter conseguido fazer nada por ela, mas nesse instante Lotus o beija e fala que um dia irão se reencontrar. Lotus ativa a aceleração física total e começa a mover seu corpo real. Ela movia o corpo de Haru para que ela mesma fosse acertada pelo carro, e Lotus é rapidamente socorrida. Uma enfermeira entrega a carteira de Lotus para Haru, que nota uma foto dele e começa a chorar. O médico informa que os órgãos dela foram afetados, podendo entrar em estado de choque a qualquer momento. Haru pergunta sobre a conexão cerebral de Lotus, e a enfermeira diz que ela está conectada à rede do hospital. Haru rapidamente acelera e checa quem estava por perto, já que Lotus tinha consumido 99% de seus pontos, pensando então que tudo poderia acabar caso o Estacaciano apareça, e então decide ficar atento para protegê-la. Ele fica acordado até de manhã e nota seu amigo Takumo, mas se questionava do porquê ele estar lá, e logo se lembra da investigação que fez e é revelado que ele é o Estacaciano. Os dois aceleram e Haru velozmente o desafia para um duelo. Takumo sabia sobre Haru ter se tornado um acelerador e também sobre a conexão dele com Shiori, mas havia sido Takumo quem implantou o vírus na conexão cerebral dela. Haru fala que Takumo não merecia nada, já que conquistou a vida que tem graças ao Brain Burst, e ele se tornou um acelerador a pedido da capitã do clube de Kendo. Takumo fica irritado e avança para o ataque, mas Haru desvia. No entanto, ele é atingido e perde um de seus braços. Haru foge e ao subir ele nota que tinham vários aceleradores observando a batalha. Ele se prepara para o ataque, já sabendo o alcance do Estacaciano, e avança infligindo diversos golpes. Takumo tenta acertar, mas é fortemente golpeado e seguia tomando uma sequência de golpes. Haru acaba sendo atingido e é gravemente ferido, mas um de seus pés acaba quebrando. Takumo fala que Haru é um infortúnio na vida dele e de Shiori, e o pede para desaparecer de uma vez e ataca. Takumo carrega um poderoso golpe e acerta fortemente Haru, que estava quase sem HP. Takumo se vira para os espectadores e informa a Legião Azul que ainda pode ser útil. Haru se levanta tristemente e nota que estava diante de Lotus, que ainda se encontrava adormecida, e ele se lamentava não pelo seu avatar, mas sim por si mesmo. Ele se aproxima e escuta os batimentos do coração dela, e volta a se auto-encorajar, até que asas surgem de seu personagem. Haru se prepara e voa intensamente, deixando todos impressionados, além de ser o primeiro avatar voador nesse mundo. Takumo fica enfurecido e prepara seu ataque especial, mas Haru se adianta poderosamente enquanto pensava nas palavras de Lotus. Ele se esquiva do golpe e o acerta em cheio, levando-o até acima das nuvens. Takumo aceita sua derrota, mas Haru o segura e pede para que sejam aliados. De repente, Lotus aparece e deixa Haru completamente feliz ao vê-la bem. Lotus se desculpa por nunca ter enfrentado o Estacaciano e então revela a sua verdadeira forma diante de todos, sendo ela a Lotus Negra. Haru a leva até o céu e Lotus faz uma declaração de luta a todos. E quando de volta ao mundo real, Lotus estava à espera de Haru, que conta sobre a guardiã do Takumo ter perdido os pontos por conta do vírus, mas que ainda não sabiam quem o desenvolveu. Haru entrega a carteira de Lotus, que fica envergonhada por ele ter aberto e pede para que ele a chame pelo primeiro nome, mas ele não sabia o nome dela e ela lhe diz qual é. Em outro dia, o Estacaciano enfrentava seus companheiros para que pudesse ser livre, até que o conquistador se aproxima e o deixa passar para o portal. Enquanto na escola, Shiori ainda estava furiosa com Haru. Ele vai até o hospital ver Lotus, os dois vão até
até o telhado e ele fala sobre ter contado tudo o que aconteceu para Shiori, e desde então ela não fala com Haru e nem com Takumo. Mas agora a relação dos dois amigos volta a ser como antigamente, já que Takumo decidiu que irá pagar pelos seus pecados. Quando no mundo acelerado, os dois estavam em um duelo duplo, enfrentando mais uma dupla e vencendo pela terceira vez seguida, fazendo Haru chegar no nível 2. Mas sem que soubesse, Haru upa de nível e rapidamente Takumo os desloga. Haru não sabia, mas ao subir de nível consome 300 pontos, o deixando com apenas 8. Takumo decide transferir metade de seus pontos através de duelo via cabo, mas Haru se recusa pois não queria ter que golpeá-lo sem motivos. Os dois vão até a casa de Shiori para se desculpar novamente, aceitando as exigências dela, mas ela não acreditava no Brain Burst e o Takumo faz uma demonstração que a faz acreditar, e nesse instante Takumo pensa em uma solução para os pontos de Haru. Ele vai novamente ver Lotus e ela diz que pretende proclamar o território de Sunigami como domínio da nebulosa negativa. Haru fala que irá em busca de mais pontos e ela lhe informa que terá problemas caso suba de nível muito cedo, e ele escondia dela que perdeu quase todos os pontos. Takumo fala sobre o protetor para Haru e ele vai encontrá-lo, dizendo que o nome do avatar dele é Corrente de Água e que ele ajuda outros players a recuperar seus pontos, mas que o nível dele é 1. Haru chega no local marcado e ao seu lado tinha uma bolsa. Ele pega o tablet e espera até o horário agendado para poder acelerar. Ele vai até o banheiro, mas no caminho tropeça e cai por cima de uma moça, mas logo percebe que ela é a Corrente de Água. Ela se senta com ele para que se conectassem, mas Haru fica envergonhado por fazer isso em público. E no hospital, Takumo se aproxima de Lotus, que rapidamente acelera. De volta ao encontro, a moça tinha informações das partidas que Haru teve, além de reconhecer o quão famoso ele se tornou no mundo acelerado. Ela se apresenta como Karen e irá ajudá-lo a alcançar até 50 pontos. Os dois se registram como uma dupla e logo aceleram. Karen procura por oponentes de níveis mais altos, já que mesmo que perca uma partida, ainda lhe restará alguns pontos. Karen confirma o duelo e os dois se aprontam para enfrentar seus oponentes. Já Takumo estava lutando contra Lotus, que o pressionava e sabia através de um mensageiro de Leonides que Takumo não está mais no torneio de Kendo, mas para ele essa era a forma de provar que se arrepende pelo que fez e se questiona do que seria o certo. Na outra luta, Karen absorve o ataque de areia com seu corpo de água, enquanto Haru enfrentava a boneca de níquel. Os dois caem no pântano, mas Haru é resistente a veneno, mas não há eletricidade. Ele é atingido, mas consegue sair voando e desfere um chute poderoso na boneca, que ainda estava viva. A areia volta a disparar, mas Haru evita o ataque. Eles estavam sendo subestimados pelos oponentes, mas Haru confia em sua dupla. Os inimigos preparam um ataque combinado e o areia lança um poderoso ataque de vento que puxava Haru para perto. Ele tenta se aproximar, mas acaba eletrocutado e com quase 0 de HP. Takumo é envolvido pelas palavras de Lotus sobre Haru ser seu melhor amigo, e Haru pensa o mesmo em sua batalha e resiste. Karen entra na frente e cautela a eletricidade, e essa foi a brecha para que Haru os acertasse em cheio e assim vencessem um duelo. E agora Haru estava com 54 pontos, mas de repente Karen o desafia para um duelo para tirar todos os pontos dele como forma de pagamento, mas Haru acreditava nela e nunca iria trair alguém que confia. No entanto, era tudo mentira de Karen, já que Haru é muito indefeso. Ela conta que um tempo atrás foi separada de seus amigos e mestre, e por isso Haru tem que valorizar as pessoas ao seu redor. Ela utiliza o vazamento de memória em Haru para que apagasse qualquer lembrança que ele tinha tido com ela, e ao acordar ele não se lembra o que tinha acontecido. No dia seguinte, Takumo passou a frequentar a mesma escola de Haru e graças a Lotus entendeu o correto a se fazer e a chama de mestra. Em outro dia, Haru treinava sua velocidade para que pudesse ficar mais forte e proteger Lotus, e para que possam obter um território, eles decidem através de uma batalha contra outros times. Porém, Haru ainda não tinha um bom tempo de reação, e sempre acabava sendo pego pelo inimigo. Desde que chegou no nível 4, Haru está travado, além de não conseguirem expandir o território da nebulosa negativa. Em sua casa, Haru é recebido por sua irmã, mas ao olhar mais de perto, suspeita por não ter como sua irmã ser tão fofa e fica sem acreditar. O nome dela é Saito Tomoko, e na verdade, os dois são primos. A mãe de Haru enviou uma mensagem informando que Tomoko passará alguns dias com ele, e ele pensa como é bom ter uma irmã, mas se questiona se realmente tem uma prima como ela e checa nas fotos da família. Tomoko entra no banheiro e Haru nota no pescoço dela uma marca de conexão cerebral e pergunta se ela é uma aceleradora, além de que, comparada a uma foto, ela não é nada parecida. A garota se revela irritada que forjou o e-mail da mãe de Haru e ele fala sobre ela não conseguir derrotar a Lotus, e isso a deixa ainda mais irritada. Ela se denomina a Chuva Escarlate, mas ao tentar correr, ela cai em cima de Haru, que a segurava de maneira peculiar. A garota corre e Haru lembra que ela é uma aceleradora da Legião Vermelha. Ele liga para Lotus, que afirma que a garota de antes é o segundo Rei Vermelho. Escarlate volta e desafia Haru para um duelo, e sem pensar muito, ela se torna uma enorme máquina, deixando Haru sem escapatória. Ele salta sobre a máquina, mas é atingido com chamas, só que graças à cor metálica, ele não perde HP. A garota dispara poderosos mísseis, mas Haru consegue escapar.
Escarlate volta a disparar contra Haru, que dessa vez acaba perdendo um dos braços. E sem dar para Haru pensar, ela volta a atirar, e Haru desviava intensamente dos disparos. Ele vê uma brecha e tenta atacá-la, mas assim que próximo, a garota sai do robô e Haru acaba preso no chão e Escarlate o pede para que se encontre com Lotus no mundo real. Ele vai e conta o que aconteceu, e isso deixa Lotus furiosa, mas sem escolhas ela aceita ir. Só que antes discute sobre como foi lutar contra um rei e a fortaleza inerte da Escarlate. Lotus acaba ficando cabisbaixa ao sem querer mencionar o Cavaleiro Vermelho que derrotou um tempo atrás, mas Haru a consola e fala que nunca irá lutar contra ela. Os dois vão até o Takumo, que os chama de casal, e os deixam envergonhados, mas logo explicam a situação e Takumo deduz que Escarlate queria usar Haru para conseguir pontos, já que ele é facilmente influenciado. Lotus fala sobre um golpe de julgamento, que é um ataque fatal exclusivo para os mestres de legião, e quem receber esse golpe perde instantaneamente todos os pontos e o Brain Burst. Haru e Lotus vão se encontrar com Escarlate, mas Haru estava preocupado em proteger sua coleção, só que tudo vai por água abaixo, já que a garota estava jogando diversos jogos. Lotus e Escarlate se encaram, mas logo Takumo também aparece e começam a se apresentar, e o nome da Rei Vermelho é Kouzuki Yuniko, mas quando é a vez de Lotus, Yuniko fica sem acreditar que o nome mostrado seja o verdadeiro dela. Yuniko fala que se conectou a diversas escolas e em uma delas acabou encontrando Haru ao acelerar, já que seu objetivo é conseguir pelo menos a habilidade de avoação, para assim destruir a couraça da calamidade, mas se questionava do porquê ele ter reaparecido. Como Haru não sabia o que era, eles resolvem se conectar, mas Yuniko acabou utilizando o cabo junto de Haru, deixando Lotus enciumada. Eles fazem uma conexão direta de 2 anos e meio, onde aconteceu a luta entre os 7 reis e o quarto desastre de Chromon, que é um lendário acelerador que existiu há 7 anos atrás, mas eventualmente a sua hora chegou e ele acabou sendo eliminado pelos aceleradores de maior nível na época. Só que mesmo sendo derrotado, o seu exoesqueleto, que é a couraça, ou seja, um item, ainda permaneceu e possuiu um dos aceleradores e o fez eliminar outros. Eles chegam no local e o possuído estava atacando até mesmo o Rei Verde, e quando ia derrotá-lo, Lotus o intercepta. O grupo desacelera, mas ainda assim, Yuniko se questionava de como tinha surgido mais um e estava possuindo um dos membros de sua legião, e seu nome é Corvo Cerejeiro, e para impedi-lo teriam que usar o golpe de julgamento, mas não seria eficaz, já que o inimigo consegue lutar como se estivesse voando. E como única solução, Nico queria que Haru pegasse o desastre de Chromon por ela, e em troca deixaria Lotus em paz, e assim o acordo é formado. Mas antes de ir embora, Lotus fica novamente enciumada, já que Nico resolveu passar a noite na casa de Haru, e isso também a fez ficar. Após as compras, Haru se questionava, já que iria passar a noite em casa sozinho com 2 garotas, mas para se divertirem, eles ficam jogando até irem dormir. De manhã, Haru vai até a escola com Lotus, que enquanto arrumava a gravata dele, acaba sendo pega no flagra por Shiori, mas Haru é salvo por Takumo, que explica a situação. Só que ela queria ter instalado também o Brain Burst, mas tornar alguém um acelerador é algo arriscado, já que a licença de cópia ou de tornar alguém seu aprendiz só pode ser usada uma vez, assim como Lotus fez com Haru, mas que se questiona de quem seria o guardião dela. Lotus ainda não podia revelar, já que essa pessoa foi muito próxima dela antigamente, e um guardião aprendiz é quem você pode encontrar tanto no mundo real quanto no mundo acelerado. Sendo assim, os sentimentos de ambos não podem ser ignorados em nenhum dos mundos, e isso faz Haru afirmar novamente que nunca lutará com Lotus. Ao voltar para casa, Haru pergunta para Yuniko se ela odeia Lotus, já que foi ela quem derrotou o ex-rei vermelho, já que graças a Lotus que Yuniko se tornou o atual rei. Ela não queria que o mundo acelerado acabasse, mas se sentia culpada por ter feito o Corvo Cerejeiro enfrentar a couraça. Só que Haru fala que iria buscar um final para o Brain Burst. Mais tarde, todos se preparavam para entrar no verdadeiro campo de batalha e iniciam a aceleração ilimitada, e é nesse lugar que caçam o couraça, além de não ter tempo limite, podendo até retornar como uma pessoa diferente, caso fique por muito tempo, já que a alma envelhecerá. Lotus e Nico começam a discutir por quem vai voar com Haru, mas no final ele acaba levando todos. Uma criatura estava cercando os seres desse mundo que lutavam para conseguir derrotá-lo, e por causa do pacto de não agressão, aquela era a única forma de atingir os níveis maiores. Mas além de monstros, pode-se conseguir bem mais pontos enfrentando outros aceleradores. De repente, eles são atacados por mísseis e logo Nico e Lotus os defendem, mas pousam de forma brusca. No alto, eles são cercados e no meio deles aparece o Rei Amarelo, e Nico o acusa de ter planejado tudo, já que um de seus seguidores foi atacado e perdeu todos os seus pontos, e ele queria tratar a Rei Vermelho da mesma forma. Haru opta para que fugissem dali, mas para isso teriam que ir até um dos pontos de saída, que estão espalhados por todo o campo neutro, e decidem que vão abrir caminho enfrentando os aceleradores. O Rei Amarelo mostra um momento de quando os reis estavam reunidos e Lotus estava sendo elogiada pelo antigo Rei Vermelho, que queria ser seu amigo no mundo real, mas nesse momento ela o derrota, só que Lotus ainda não tinha superado a traição. Os aceleradores preparam seus ataques e disparam contra o grupo que fugia. Haru é atingido por um disparo e acaba sentindo o dobro de dor. Eles voltam a ser bombardeados, mas Takumo os defende
defende. Haru se adianta para voar, só que é impedido por uma ilusão feita pelo Rei Amarelo. Takuma se usava de escudo, mas é acertado de forma fatal. Ainda assim, mesmo no limite, ele se sacrifica para derrotar um dos oponentes. Já Lotus estava desmaiada por causa de seu emocional que foi afetado. Nico posiciona seu armamento e os aceleradores partem atacando, mas são bombardeados pelos ataques da fortaleza. Haru deixa Lotus em um canto, só que é puxado por um imã, mas ao voar, o acelerador despenca. Haru protege a fortaleza dos ataques, mas é acertado por um ataque físico, só que nesse instante ele se lembra dos ensinamentos de Lotus e ao se esquivar, ele joga o acelerador que é acertado por Nico. Haru procura um acelerador que causa interferência, mas é pego por um fio elétrico. Enquanto isso, a fortaleza estava sendo destruída. Ao ser chamada pela força de vontade de Haru, Lotus se levanta e rapidamente derrota vários aceleradores e se aproxima do Rei Amarelo. Ela parte para atacá-lo e Haru encontra a interferência. Enquanto estava na mira, ele desvia de uma bala e acaba com a interferência, fazendo assim Nico voltar com seus ataques. Lotus e o Rei Amarelo travavam uma luta intensa, sendo essa a primeira batalha séria entre dois aceleradores de nível 9. Os dois se preparam para ativar seus ataques especiais, mas nesse instante, o Rei Amarelo é golpeado pelo Couraça, que havia acelerado dentro do trem. O Amarelo consegue escapar, mas outro acelerador é devorado. Lotus tenta golpeá-lo, mas o Couraça se esquiva. E ao observá-lo, Haru se via tremendo de medo, só que Lotus o motiva com suas palavras. Ela ataca novamente o Couraça, que se regenerava e não cedia nos ataques. Haru se encoraja e avança contra o Couraça, mas nesse instante, Lotus é atingida por um disparo feito por Nico, que não os via como aliados, mas que seriam inimigos da próxima vez que se encontrarem. Quando Nico ia atirar, ela é acertada pelo Couraça, que a segura, mas a verdade é que ela quer confiar nos aceleradores, já que os dois são guardião e aprendiz. Haru parte para salvá-la e acerta o Couraça, mas ele salta para longe para poder se desconectar. Haru corre atrás dele e tenta golpeá-lo, mas o Couraça se esquiva, enquanto se movia através de fios. Haru acelera e se prende no fio e sobe com o Couraça, o atingindo nas paredes, mas logo Haru começa a ser puxado, só que sem se dar por vencido, ele continua a voar e rebate com um poderoso chute. Nico aparece e cuida do resto, atirando no ex-companheiro que desapareceu em dados nesse mundo. Nico conta que estudava em um orfanato, mas que não conseguia se relacionar e sempre acabava jogando jogos sozinha, até que um garoto falou com ela sobre o Brain Bust, mas assim que se deu conta, ela já estava no nível 9, e sem que percebesse, o garoto já estava agindo estranho, pois queria ser o guardião dela para sempre, só que no fim, escolheu buscar mais força, que o trouxe à destruição. Haru a aconselha que consiga fazer amizade com ele no mundo real, assim como eles dois. Lotus e Takuma aparecem e Nico se desculpa pelo que causou. De repente, o campo neutro, por ser do elemento caos, ele muda em intervalos específicos, e com a missão completa depois de checar se alguém estava com a armadura da calamidade, todos se preparam para voltar e comemorar, até que Haru sente algo lhe dizendo para devorar, mas pensa ter sido apenas imaginação. Depois de um tempo, Haru volta para as batalhas e ataca seu oponente, enquanto prevê seus movimentos e conta como derrotou para Lotus. Em sua casa, Haru tem sua privacidade invadida novamente por Nico, que lhe dizia feliz sobre querer se divertir com o Corvo Cerejeiro em outros jogos online. Haru oferece suas coleções e, como agradecimento, Nico lhe entrega biscoitos envergonhada. E por hoje é só, pessoal. Comenta aí caso queira parte 2 de Axiom Verge e não esquece do like. É isso e até a próxima. Tchau!